Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Eletrônica de Potência 2. Nessa aula, iniciaremos os estudos sobre a primeira topologia de conversor CC-CC não isolado da nossa disciplina, o conversor Bach, onde traremos uma análise das características, princípio de funcionamento e projeto deste conversor. Conforme já foi mencionado na aula 1, o controle da componente CC com uma tensão pulsada ou quadrada na saída, conforme visto no conversor chaveado básico, pode ser suficiente para algumas aplicações. Entretanto, o objetivo principal de um conversor CC-CC é o de produzir uma saída que é puramente contínua e não pulsada. Um modo de obter uma saída CC do circuito do conversor chaveado básico é inserindo o filtro passa-baixa LC depois da chave. Esse circuito é chamado de conversor Bach, ou conversor abaixador, porque a tensão contínua na saída é menor do que a da entrada. Vale salientar que o diodo é utilizado para proporcionar um caminho para a corrente no indutor quando a chave é aberta, ficando polarizado reversamente quando a chave é fechada. Logo, se o filtro passa-baixo é considerado ideal, a tensão na saída é a média da tensão de entrada para o filtro. Assim, a entrada para o filtro é a tensão Vin quando a chave é fechada e é zero quando esta está aberta, desde que a corrente no indutor permaneça positiva, mantendo o diodo ligado. Se a chave é fechada periodicamente, numa taxa de trabalho D, a tensão média na entrada do filtro é Vin vezes D. Para a análise e projeto do conversor Bach, vamos estabelecer algumas considerações. Em primeiro lugar, teremos que a chave do conversor é fechada pelo tempo T1, que é igual a D vezes TCH, e é aberta pelo tempo T-off, que é igual a 1 menos D vezes TCH. Vamos levar em consideração que o diodo permanece polarizado diretamente por todo o tempo que a chave está aberta, implicando que a corrente no indutor permanece positiva. A condição onde a corrente no indutor permanece positiva por todo o período de chaveamento é conhecida como modo de condução contínua. Obviamente, os conversores CC-CC que iremos analisar ao longo da nossa disciplina também podem operar com a corrente no indutor no modo descontínuo. Entretanto, nossa análise será pautada no modo contínuo de operação. Além disso, a corrente no indutor é periódica, fato este que determina que o valor da corrente no indutor no início do período de chaveamento é igual ao valor da corrente no final do período de chaveamento. Uma vez que a corrente no indutor é periódica, a tensão média nesse indutor é zero, pois a energia armazenada ao final do período de chaveamento é a mesma do início. Como não há transferência líquida de energia, isso indica que a potência média absorvida por um indutor é zero, para o estado estável do funcionamento periódico. De forma semelhante, uma vez que a tensão no capacitor é periódica, a corrente média nesse capacitor é zero, pois a energia armazenada ao final do período de chaveamento é a mesma do início. Como não há transferência líquida de energia, isso indica que a potência média absorvida pelo capacitor é zero para o estado estável de funcionamento periódico. Além do mais, vamos considerar que o valor do capacitor é bem alto e a tensão na saída é mantida constante em Vout. E por fim, vamos levar em consideração que os componentes do circuito do conversor Bach são ideais. Logo, a potência fornecida pela fonte é a mesma potência absorvida pela carga. Uma vez estabelecidas as condições para a análise, vamos verificar agora o princípio de funcionamento do conversor Bach. Antes de mais nada, é importante entender que o conversor Bach é uma fonte de corrente na saída, pois apresenta um indutor conectado em série com a associação paralela entre o capacitor e o resistor de carga. Isso quer dizer que a topologia desse conversor permite que a corrente de carga possa ser controlada. Característica essa que torna essa topologia bastante utilizada em aplicações de imposição e injeção de corrente de valor ajustável na carga, como é o caso de carregadores de bateria. Se nós adotarmos esses sentidos de circulação das correntes no indutor, no capacitor e na resistência de carga para a análise, podemos dizer que ILB é igual a IC mais IR. Conforme consideramos na nossa análise, a corrente no indutor é periódica e encontra-se no modo contínuo de condução. Considerando que o capacitor é um curto para termos CA, somente a componente CA da corrente no indutor circula pelo capacitor, enquanto que a componente CC dessa corrente flui através da carga resistível. É importante destacar que quando a corrente que flui pelo indutor
for uma função crescente com o tempo, sua derivada é positiva e, portanto, a tensão nesse indutor mantém-se no mesmo sentido, sem inversão de polaridade. Nessa situação, a energia magnética armazenada no indutor aumenta e ele funciona como um bipolo elétrico receptor. Quando a corrente que flui pelo indutor for uma função decrescente com o tempo, por sua vez, sua derivada é negativa e, portanto, a tensão nesse indutor muda de sinal, ou seja, muda de polaridade. Nessa situação, a energia magnética armazenada no indutor diminui e ele se comporta como um bipolo elétrico gerador ou como uma fonte de corrente. Outra informação importante a se destacar é o fato de que uma corrente positiva no capacitor é um indicativo de que a tensão aplicada aos terminais do mesmo é uma função crescente com o tempo, indicando que a energia de campo elétrico armazenada está aumentando e o capacitor está funcionando como um bipolo receptor de energia elétrica. Por outro lado, uma corrente negativa no capacitor é um indicativo de que a tensão aplicada aos terminais do mesmo é uma função decrescente com o tempo, indicando que a energia de campo elétrico armazenada está diminuindo e o capacitor está funcionando como um bipolo gerador de energia elétrica ou como uma fonte de tensão. Partindo agora para as etapas de operação, durante a primeira etapa, representada pelo intervalo onde a chave SB fica fechada, essa funciona como um curto-circuito, enquanto que o diodo DB, que por sua vez encontra-se reversamente polarizado, funciona como um circuito aberto. Logo, a fonte de alimentação fornece energia para o filtro LC, de saída e para a carga. Assim, nessa etapa, o indutor carrega, pois funciona como um bipolo elétrico receptor de energia proveniente da fonte Vin, e sua corrente apresenta uma função crescente no tempo. Portanto, durante essa etapa, a queda de tensão no indutor é positiva. No intervalo em que o valor instantâneo da corrente no indutor é maior do que o valor médio dessa corrente, a corrente no capacitor é positiva, e o mesmo funciona como um bipolo receptor de energia proveniente do indutor. Já no intervalo em que o valor instantâneo da corrente no indutor é menor do que o valor médio dessa corrente, a corrente no capacitor é negativa, e o mesmo funciona como um bipolo gerador de energia, fornecendo energia para a carga. Durante a segunda etapa, representada pelo intervalo onde a chave SB fica aberta, essa funciona como um circuito aberto, enquanto que o diodo DB entra em condução, funcionando como um roda livre para a circulação da corrente do indutor. Assim, nessa etapa, o indutor funciona como um bipolo elétrico gerador de energia, fornecendo energia para o capacitor e para a carga. Deste modo, sua corrente apresenta uma função decrescente no tempo e sua derivada é negativa, o que faz com que a tensão no indutor mude de polaridade, passando a ser negativa. De forma semelhante ao que acontece na primeira etapa, no intervalo em que o valor instantâneo da corrente no indutor é maior do que o valor médio dessa corrente, a corrente no capacitor é positiva, e o mesmo funciona como um bipolo receptor da energia proveniente do indutor. Já no intervalo em que o valor instantâneo da corrente no indutor é menor do que o valor médio dessa corrente, a corrente no capacitor é negativa, e o mesmo funciona como um bipolo gerador de energia, fornecendo energia para a carga. Do ponto de vista de formas de onda, em primeiro lugar, precisamos definir sentidos de circulação para as correntes e polaridades para as quedas de tensão em todos os elementos passivos e semicondutores do circuito. Para os elementos armazenadores de energia, normalmente define-se os sentidos das correntes e quedas de tensão para o modo receptor de energia, ou modo de armazenamento de energia. No que diz respeito às formas de onda de tensão, para a etapa de chave fechada, podemos determinar a forma de onda da tensão no indutor LB analisando essa supermalha aqui que vocês estão vendo. A partir dela, podemos ver que a tensão no indutor durante a etapa de chave fechada é igual a Vin menos Vout. Para a forma de onda da tensão nos terminais do diodo DB, podemos analisar essa malha aqui, onde vemos que sua tensão é igual a menos Vin. Com relação à forma de onda da tensão na chave SB, como essa encontra-se fechada, sua tensão é igual a zero. Para a etapa de chave aberta, analisando essa segunda malha aqui, concluímos que a forma de onda da tensão no indutor LB é definida por menos Vout. Essa inversão da polaridade da tensão no indutor comprova que este está operando como um gerador de energia durante a etapa de chave aberta.
Uma vez que o diodo DB encontra-se polarizado diretamente nessa etapa, sua tensão é igual a zero. Finalizando as análises das tensões, podemos determinar a forma de onda da tensão na chave SB, através da análise desta primeira malha aqui. Assim, temos que a forma de onda da tensão na chave para essa etapa é definida por Vin. No que diz respeito às formas de onda de corrente, primeiramente vamos definir que a corrente no indutor apresenta esse aspecto crescente durante a etapa de chave fechada e decrescente durante a etapa de chave aberta, apresentando valor mínimo definido por ILB_min e valor máximo definido por ILB_max. Além disso, conforme verificamos anteriormente, a corrente média no indutor LB é igual à corrente na resistência de carga, pois o nível CA da corrente no indutor flui pelo capacitor e o nível CC flui através do resistor. Uma vez que o diodo encontra-se bloqueado durante a etapa de chave fechada, temos que sua corrente nessa etapa é igual a zero. Podemos verificar através deste primeiro nó aqui que a corrente na chave SB é igual à corrente no indutor, pois o diodo encontra-se em aberto. Além disso, analisando esse segundo nó aqui, temos que a corrente no capacitor é igual a ILB menos IR, confirmando que essa corrente apresenta o mesmo aspecto da corrente no indutor, porém com nível CC igual a zero. Logo, a corrente no capacitor apresenta valor mínimo definido por ILB_min menos IR e valor máximo definido por ILB_max menos IR. Para a etapa de chave aberta, analisando esse primeiro nó aqui, temos que a corrente no diodo DB é igual à corrente no indutor, pois a chave encontra-se aberta. Uma vez que a chave SB encontra-se aberta, sua corrente é igual a zero para essa etapa. Por fim, analisando novamente esse segundo nó aqui, temos que a corrente no capacitor continua sendo igual a ILB menos IR, mantendo a forma de onda da corrente nesse capacitor igual à forma de onda da corrente no indutor, porém deslocada de menos IR. Uma vez entendido sobre as formas de onda do conversor Bach, vamos partir agora para a parte de dimensionamento do circuito. Antes de mais nada, precisamos determinar a expressão do ganho estático do conversor. O ganho estático é definido pela relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do circuito. Para isso, vamos utilizar o conceito de que para a operação periódica e no estado estável, o valor médio da tensão no indutor é igual a zero. Assim, nós temos que VLB médio é igual a 1 sobre TCH, que multiplica a integral que vai de 0 até D vezes TCH, de Vin menos Vout vezes dt, mais a integral que vai de D vezes TCH até TCH, de menos Vout vezes dt. O que nos fornece o resultado de Vin menos Vout, que multiplica D vezes TCH, menos Vout, que multiplica 1 menos D vezes TCH. Tudo isso dividido por TCH. Colocando TCH no numerador em evidência, podemos cancelá-lo com TCH do denominador para chegarmos na expressão do valor médio da tensão no indutor, definida por Vin menos Vout, que multiplica D, menos Vout, que multiplica 1 menos D. Portanto, observe que para calcularmos o valor médio da tensão no indutor de um conversor CC-CC, assumindo que o capacitor de saída é alto o suficiente para a tensão Vout ser considerada livre de ondulações, basta somarmos o resultado da multiplicação do valor da tensão no indutor durante a etapa de chave fechada por D com o resultado da multiplicação do valor da tensão no indutor durante a etapa de chave aberta por 1 menos D. Artifício este que utilizaremos na análise de outros conversores CCCC que veremos ao longo da nossa disciplina. Deste modo, pegando o resultado da expressão de VLB médio, igualando-a a zero, podemos aplicar a distributiva no equacionamento para chegar nessa expressão. Observem que menos Vout vezes D pode ser cancelado com mais Vout vezes D. Deste modo, resolvendo o equacionamento para a relação entre Vout e Vin, nós temos que o ganho estático do conversor Bach é igual à taxa de trabalho D. Uma vez que a taxa de trabalho D é representada por um valor que pode variar de 0 até 1, essa expressão do ganho estático nos mostra realmente que a tensão de saída do conversor é menor ou igual ao valor da tensão de entrada. Característica essa que define o conversor Bach como conversor abaixador de tensão.
Para determinarmos a expressão que projeta o valor da indutância LB do conversor Bach, podemos fazer uma análise baseada na tensão do indutor. Essa análise pode ser realizada tanto para a condição de chave fechada como para a condição de chave aberta. Por exemplo, se fizermos a análise para a etapa de chave fechada, nós temos que a tensão no indutor durante essa etapa é igual a Vin menos Vout. No entanto, nós sabemos que VLB é igual a LB vezes DILB dt. Como o intervalo de análise é conhecido, podemos substituir DILB pela ondulação de corrente ΔILB e o dt pelo intervalo de tempo de chave fechada, que é D vezes TCH. Resolvendo a expressão para LB, temos que o indutor do conversor Bach, uma vez estabelecida a ondulação de corrente ΔILB, pode ser determinado por D vezes Vin menos Vout, tudo isso dividido por ΔILB vezes FCH, uma vez que o período de chaveamento TCH é igual a 1 sobre a frequência de chaveamento FCH. De forma análoga, se fizermos a análise para a etapa de chave aberta, nós temos que a tensão no indutor durante essa etapa é igual a menos Vout. Como não podemos ter uma indutância negativa, devemos trabalhar com o módulo desse valor. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós sabemos que o módulo de VLB é igual a LB vezes DILB dt. Como o intervalo de análise é conhecido, podemos substituir o DILB pela ondulação de corrente ΔILB e dt pelo intervalo de tempo de chave aberta, 1 menos D vezes TCH. Resolvendo a expressão para LB, temos que o indutor do conversor Bach, uma vez estabelecida a ondulação de corrente ΔILB, pode ser determinado também por Vout vezes 1 menos D, tudo isso dividido por ΔILB vezes FCH. Embora as duas expressões sejam diferentes, ambas fornecem o mesmo resultado de projeto do indutor LB. Embora nós já tenhamos concluído que a corrente média no indutor é igual à corrente na resistência de carga, para reforçar as nossas conclusões, podemos fazer uma análise de valores médios de corrente no circuito do conversor Bach. Logo, nós temos que ILB médio é igual a IC médio mais a corrente IR. Uma vez que a corrente média no capacitor deve ser zero para o funcionamento no estado estável e periódico, nós temos que ILB médio é igual a IR, que também é igual a Vout sobre R. Analisando a forma de onda da corrente no indutor, podemos também definir expressões de cálculo para os valores máximo e mínimo dessa corrente. Dessa forma, podemos observar que o valor ILB max é igual à corrente ILB médio mais a metade da ondulação de corrente ΔILB. De forma semelhante, temos que o valor ILB min é igual à corrente ILB médio menos a metade da ondulação de corrente ΔILB. Conforme concluímos anteriormente, uma expressão de cálculo da indutância LB é definida por Vout vezes 1 menos D dividido por ΔILB vezes a frequência de chaveamento. Isolando a ondulação de corrente ΔILB nessa expressão, temos que essa ondulação pode ser definida por Vout vezes 1 menos D dividido por LB vezes FCH. Substituindo a expressão de ΔILB nas expressões de cálculo dos valores máximo e mínimo da corrente no indutor, temos que ILB max é determinado por Vout sobre R mais Vout vezes 1 menos D dividido por 2 vezes LB vezes FCH. E ILB min é determinado por Vout sobre R menos Vout vezes 1 menos D sobre 2 vezes LB vezes FCH. Do ponto de vista da determinação do valor eficaz da corrente no indutor, este pode ser calculado através da raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB on de T elevado ao quadrado vezes dt mais a integral que vai de D vezes TCH até TCH de ILB off de T ao quadrado vezes dt, onde ILB on de T representa a expressão da corrente no indutor para a etapa de chave fechada, e ILB off de T representa a expressão da corrente no indutor para a etapa de chave aberta. Para determinarmos as expressões de ILB on de T e ILB off de T, vamos considerar que durante o intervalo D vezes TCH, por este ser um intervalo pequeno devido ao valor alto normalmente adotado para a frequência de chaveamento, a corrente no indutor tem o comportamento de uma reta crescente. E vamos considerar que durante o intervalo 1 menos D vezes TCH, por este intervalo também ser um intervalo pequeno devido ao alto valor normalmente adotado para a frequência de chaveamento,
a corrente no indutor tem o comportamento de uma reta decrescente. Assim sendo, para a etapa de chave fechada, e considerando que a corrente ILB1 de T é uma reta com expressão genérica α vezes T mais beta, podemos determinar os parâmetros α e beta através da forma de onda da corrente no indutor. Logo, temos que para T igual a zero, ILB1 é igual a ILBmin. E temos que para T igual a D vezes TCH, ILB1 é igual a ILBmax. Resolvendo esse sistema linear para α e beta, temos que α é igual a ILBmax menos ILBmin dividido por D vezes TCH e beta é igual a ILBmin. Desta forma, substituindo α e beta na expressão de ILB1 de T, temos que ILB1 de T é igual a ILBmax menos ILBmin dividido por D vezes TCH, tudo isso multiplicado por T, mais ILBmin. Sabendo que ILBmax é igual a ILB médio mais delta ILB sobre 2 e ILBmin é igual a ILB médio menos delta ILB sobre 2, chegamos na expressão final de ILB1 de T, definida por delta ILB sobre D vezes TCH, tudo isso vezes T, mais ILB médio menos delta ILB sobre 2. De forma semelhante, para a etapa de chave aberta, e considerando que a corrente ILB-off de T também é uma reta com expressão genérica α vezes T mais beta, temos que para T igual a D vezes TCH, ILB-off é igual a ILBmax. E temos que para T igual a TCH, ILB-off é igual a ILBmin. Resolvendo esse sistema linear para α e beta, temos que α é igual a ILBmax menos ILBmin, tudo isso dividido por D menos 1 vezes TCH, e beta é igual a ILBmin menos ILBmax menos ILBmin dividido por D menos 1. Dessa forma, substituindo α e beta na expressão de ILB-off de T, temos que ILB-off de T é igual a ILBmax menos ILBmin dividido por D menos 1 vezes TCH, tudo isso multiplicado por T, mais ILBmin menos ILBmax menos ILBmin dividido por D menos 1. Mais uma vez, sabendo que ILBmax é igual a ILB médio mais delta ILB sobre 2, e ILBmin é igual a ILB médio menos delta ILB sobre 2, chegamos na expressão final de ILB-off de T, definida por delta ILB sobre D menos 1 vezes TCH, tudo isso multiplicado por T, menos 2 vezes ILB médio mais delta ILB, menos 2 vezes D vezes ILB médio mais D vezes delta ILB, tudo isso dividido por 2 vezes D menos 1. De posse das expressões de ILB1 de T e de ILB-off de T, determinamos a expressão de cálculo do valor eficaz da corrente no indutor como sendo igual à raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais delta ILB elevado ao quadrado dividido por 12. Conforme mencionado no início dessa aula, o foco da análise deste conversor é o modo contínuo de condução da corrente no indutor. Um modo fácil de verificar se o modo de corrente no indutor é contínuo é calculando a corrente mínima no indutor. Como o valor da corrente mínima no indutor deve ser positivo para o modo contínuo, ILBmin igual a zero é o limite entre os modos contínuo e descontínuo de corrente. Conforme deduzimos anteriormente, ILBmin é igual a Vout sobre R menos Vout vezes 1 menos D sobre 2 vezes LBmin vezes FCH. Se igualarmos essa expressão a zero, podemos calcular o valor de indutância mínima necessário para a operação do modo de condução contínuo. Desenvolvendo essa expressão, chegamos na conclusão de que a indutância mínima necessária para o modo contínuo de condução é determinada por 1 menos D vezes R dividido por 2 vezes FCH. Obviamente, na prática, um valor de indutância maior do que LBmin é desejável para garantir um modo de condução contínuo. Outro elemento importante a se projetar em conversores CCCC é o capacitor. Nas análises que fizemos até agora, o capacitor foi suposto como tendo um valor muito alto para manter a tensão na saída constante. Na prática, a tensão na saída não pode se manter perfeitamente constante com uma capacitância finita. A variação na tensão de saída, ou ondulação, é calculada pela relação tensão-corrente no capacitor. Conforme sabemos, a corrente no capacitor é dada por IC, que é igual a ILB menos IR, e apresenta essa forma de onda que vocês estão vendo. Pela definição de capacitância, a carga do capacitor é definida pela multiplicação entre a capacitância
e a tensão nos terminais do capacitor. Nesse sentido, a variação de carga no capacitor é definida pela multiplicação da capacitância e a variação de tensão no capacitor. A variação de carga ΔQ é calculada pela área do triângulo acima do eixo do tempo. Sabendo que a área do triângulo é determinada pela base vezes a altura do triângulo, dividido por 2, temos que a variação de carga no capacitor do conversor Bach é dada por 1 sobre 2 vezes TCH sobre 2 vezes ΔLB sobre 2. Uma vez sabendo que a ondulação de corrente no indutor é determinada por Vout vezes 1 menos D sobre LB vezes FCH, e resolvendo a expressão da variação de carga no capacitor para a capacitância C, temos que essa capacitância do conversor Bach é projetada determinando-se Vout vezes 1 menos D dividido por 8 vezes LB vezes delta Vout vezes FCH elevado ao quadrado. A tensão de ondulação na saída que levamos em consideração para o projeto do capacitor é baseada em um capacitor ideal. Na prática, um capacitor real pode ser modelado como uma capacitância com uma resistência equivalente em série. A resistência equivalente em série pode ter efeito significativo na tensão de ondulação na saída, produzindo sempre uma tensão de ondulação maior do que a da capacitância ideal. Para o conversor Bach no modo de condução contínua, a variação da tensão total na saída do circuito é definida pela soma entre a ondulação da tensão devido à capacitância pura e a ondulação da tensão devido ao resistor, onde ΔVout C, conforme definimos anteriormente, é dado por Vout vezes 1 menos D dividido por 8 vezes LB vezes C vezes FCH elevado ao quadrado. E ΔVout res é definido pela resistência equivalente série multiplicada pela ondulação da corrente no capacitor ΔIC. É importante destacar que a tensão de ondulação devida à resistência equivalente série pode ser muito maior do que a ondulação devida à capacitância pura. Assim, o ΔVout do conversor pode ser aproximado pela multiplicação entre a resistência equivalente série e a ondulação de corrente no capacitor. Como a ondulação de corrente no capacitor do conversor Bach é igual à ondulação da corrente no indutor, o ΔVout pode ser novamente aproximado pela multiplicação entre a resistência equivalente série e o ΔILB. Logo, para fins de definição do capacitor utilizado no circuito do conversor Bach, caso o ΔVout obtido na prática for maior do que o projetado, outro capacitor de saída deve ser escolhido, levando em conta a resistência equivalente em série em vez da capacitância somente. Vale destacar que a resistência série equivalente do capacitor é inversamente proporcional ao valor da capacitância, e, portanto, uma capacitância maior resulta em uma resistência menor. Assim, em uma situação onde não é possível saber o valor da resistência série equivalente através de dados do fabricante do capacitor, deve-se ir aumentando o valor da capacitância na prática até se obter a ondulação de tensão desejada na saída do conversor. Por último, para fecharmos o dimensionamento do conversor Bach, vamos definir os valores médio, eficaz e de pico das tensões e correntes nos semicondutores. Começando pelo diodo dB, podemos ver pela sua forma de onda de tensão que o valor de pico dessa tensão é definido por Vin. O valor médio da tensão no diodo é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral de 0 até D vezes TCH de Vin vezes dt, que resulta em Vin vezes D. E o valor eficaz da tensão no diodo é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral, que vai de 0 até D vezes TCH, de Vin ao quadrado vezes dt, que por sua vez resulta em Vin vezes raiz de D. Com relação à corrente no diodo, podemos ver pela sua forma de onda que essa corrente apresenta um valor de pico igual a ILB max. O valor médio da corrente no diodo é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de ILB off de T dt, que resulta em ILB médio vezes 1 menos D. E o valor eficaz da corrente no diodo é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de ILB off de T elevado ao quadrado vezes dt, que resulta na raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais ΔILB ao quadrado sobre 12, tudo isso multiplicado por 1 menos D. Com relação à chave SB, podemos ver pela sua forma de onda de tensão
que o valor de pico dessa tensão é definido por Vin. O valor médio da tensão na chave é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de Vin vezes dt, que resulta em Vin vezes 1 menos D. E o valor eficaz da tensão na chave é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de D vezes TCH até TCH de Vin ao quadrado vezes dt, que por sua vez resulta em Vin vezes raiz de 1 menos D. Com relação à corrente na chave, podemos ver pela sua forma de onda que essa corrente apresenta um valor de pico igual a ILB_max. O valor médio da corrente na chave é determinado fazendo 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB_on de T dt, que resulta em ILB médio vezes D. E por fim, o valor eficaz da corrente na chave é determinado resolvendo a raiz quadrada de 1 sobre TCH vezes a integral que vai de 0 até D vezes TCH de ILB_on de T elevado ao quadrado vezes dt, que resulta na raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais delta ILB elevado ao quadrado sobre 12, tudo isso multiplicado por D. Para aplicarmos tudo o que foi visto sobre o dimensionamento do conversor Bach, vamos resolver então esse exemplo. Nele é pedido para projetarmos um conversor Bach com fonte CC de entrada de 12 volts, que deve alimentar uma carga de 10 watts em 5 volts. A indutância deve ser 5 vezes maior do que a indutância mínima. A ondulação da tensão de saída deve ser menor do que 1% e a frequência de chaveamento deve ser de 75 kHz. Além disso, o exercício pede também para determinarmos a resistência em série máxima do capacitor para uma ondulação de 1% e para dimensionarmos também os dispositivos semicondutores. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é nós determinarmos o valor da resistência de carga. Então, a resistência de carga ela é definida por Vout elevado ao quadrado dividido pela potência de saída. O valor da tensão que nós queremos para esse conversor da saída, conforme informado pelo enunciado, é de 5 volts. E a potência absorvida pela carga vai ser uma potência de 10 watts. Dessa forma, a resistência de carga do nosso conversor vai ser definida por 2,5 ohms. A razão cíclica de operação desse conversor é calculada com base no ganho estático. Então, nós temos que o Vout sobre o Vin é igual a D para o conversor Bach. Dessa forma, a nossa razão cíclica vai ser dada por 5 volts, que é a tensão de saída, dividido pela tensão da fonte de entrada, que vale 12 volts, o que nos fornece aqui uma razão cíclica de operação de 0,4167. Então, o conversor irá operar com essa taxa de trabalho aqui para garantir os 5 volts na saída a partir desses 12 volts de tensão de entrada. O exercício também nos informa que a indutância desse circuito, que é a nossa indutância LB, ela deverá ser igual a 5 vezes o valor da indutância mínima, de modo que o conversor então opere no modo de condução contínua para a corrente nesse indutor. A indutância mínima ela é calculada a partir da expressão definida por 1 menos D, que multiplica a resistência de carga, tudo isso daqui dividido por 2 vezes a frequência de chaveamento. Dessa forma, a nossa indutância mínima vai ser definida por 1 menos 0,4167, que é a razão cíclica, multiplicado por 2,5, que é a resistência. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a frequência de chaveamento, que vale 75 kHz. Isso então vai nos fornecer uma indutância mínima ali, que é a indutância limite entre os modos contínuo e descontínuo de operação da corrente no indutor, de 9,72 microhenry. Então, dessa forma, a nossa indutância do circuito, ela vai ser dada por 5 vezes esse valor de 9,72 microhenry, que vai nos fornecer, então, uma indutância LB, que vai ser igual a 48,6 microhenry.
E assim, então, a gente já define aqui o valor da nossa indutância do circuito. É importante destacar que para esse valor de indutância, nós podemos verificar qual que vai ser a ondulação de corrente nesse circuito. Então, o nosso delta ILB, ele é definido por Vout vezes 1 menos D dividido por LB vezes a frequência de chaveamento. Então, substituindo aqui os valores, nós temos então o Vout, que vale 5 vezes 1 menos 0,4167, dividido pela nossa indutância, que vale 48,6 vezes 10 a menos 6, vezes a frequência de chaveamento, que é 75 kHz. O que vai nos fornecer aqui, então, uma ondulação de corrente de 0,8 A. Além disso, nós podemos calcular também o valor médio da corrente no indutor. Para o conversor Bach, o valor médio dessa corrente é igual à própria corrente no resistor, que é definido então por Vout sobre R, que vai ser igual a 5 dividido por 2,5, que é igual a 2 A. Então, tendo o valor da corrente média no indutor e o valor da ondulação de corrente, a gente pode também calcular o valor máximo, os valores máximo e mínimo da corrente no indutor. Deste modo, nós temos que o ILB mínimo vai ser definido pelo ILB médio menos o delta ILB sobre 2, que vai ser igual então a 2 menos 0,8 dividido por 2, que vai definir aqui um valor mínimo de corrente de 1,6 A. E o ILB máximo vai ser definido pelo ILB médio mais o delta ILB sobre 2. Vai ser igual então a 2 mais 0,8 dividido por 2, que vai dar uma corrente aqui então máxima no indutor de 2,4 A. No que diz respeito ao dimensionamento do capacitor de saída, o capacitor ele é calculado determinando-se Vout vezes 1 menos D dividido por 8 vezes LB vezes o delta Vout vezes a frequência de chaveamento ao quadrado. Só que o exercício informa para a gente que a relação entre delta Vout e a tensão Vout ela é igual a 1%, ou seja, é igual a 0,01. Desta forma, nós conseguimos calcular isso aqui da seguinte forma, como sendo igual a 1 menos D dividido por 8 vezes LB vezes o delta Vout sobre Vout vezes a frequência de chaveamento ao quadrado, que vai ser igual então a 1 menos 0,4167 dividido por 8 vezes a indutância, que vale 48,6 vezes 10 a menos 6 vezes 0,01 vezes a frequência de chaveamento ao quadrado. O que vai nos fornecer aqui então um valor de capacitância para esse circuito que é igual a 26,67 microfarad. E assim a gente então determina aqui o capacitor de saída desse circuito. Ainda do ponto de vista do capacitor de saída, o exercício pede também para nós determinarmos o valor máximo de resistência série que esse capacitor pode ter para esses 1% de ondulação existir na tensão desse capacitor. Então, para isso, nós vimos que o delta Vout ele pode ser aproximado pelo valor da resistência série multiplicado pelo ripple de corrente no capacitor, que também é igual ao ripple de corrente no indutor LB. Dessa forma, para nós termos então um valor de 1% em relação ao Vout como o ripple de tensão, nós precisaremos então ter a resistência nossa série multiplicado pelo ripple de corrente,
que nesse caso aqui o nosso ripple de corrente foi um ripple de 0,8. Então, o valor de resistência série máxima que nós precisamos ter, de modo que não ultrapasse ali, né, a ondulação de tensão em 1% em relação ao valor do Vout, basta nós pegarmos aqui então e calcularmos a resistência máxima como sendo igual a 0,01 vezes o Vout, que vale 5, dividido por 0,8. O que vai nos fornecer então uma resistência série no capacitor de 0,0625 ohms. Dessa forma, se o capacitor apresentar esse valor de resistência, então a gente consegue garantir ali que o ripple de tensão, a ondulação de tensão não ultrapassa esses 1%. Caso isso não aconteça, a gente precisaria ajustar então o valor do capacitor, né, até o valor do ripple ser menor do que esse percentual. Com relação ao dimensionamento dos dispositivos semicondutores, começando aqui pelo diodo, nós temos primeiramente que o valor médio no nosso diodo VDB é igual ao valor de V1 multiplicado por D, ou seja, igual a 12 vezes 0,4167, que vai dar um valor aqui então de 5 volts. O valor de pico ou máximo de tensão no diodo DB vai ser definido pelo próprio valor de Vin, que é igual a 12 volts. E o valor eficaz da tensão no diodo DB vai ser definido por Vin vezes raiz de D, que vai ser igual então a 12 vezes a raiz de 0,4167, que vai ser igual então a 7,746. Então, do ponto de vista de tensão, esses aqui são os valores de dimensionamento para o diodo DB. Do ponto de vista de corrente, o valor médio da corrente no diodo DB vai ser dada pelo valor médio da corrente no indutor multiplicado por 1 menos D. Vai ser igual, então, a 2 vezes 1 menos 0,4167, que vai dar um valor aqui médio de 1,167 ampere. O valor de pico da corrente no diodo DB vai ser igual ao próprio valor máximo da corrente no indutor, que vai ser igual a 2,4 ampere. E por último, o valor da corrente eficaz no diodo IDB vai ser definido então pela raiz quadrada de ILB médio elevado ao quadrado mais delta ILB elevado ao quadrado dividido por 12, e tudo isso daqui multiplicado por 1 menos D, que vai nos fornecer então o valor aqui médio como sendo igual a 2 ampere ao quadrado, mais o ΔLB, que vale 0,8 ao quadrado, dividido por 12. Tudo isso multiplicado por 1 menos 0,4167. Dessa forma, o valor eficaz da corrente no diodo vai ser igual a 1,5376 ampere. E assim a gente fecha aqui o dimensionamento de corrente, né, para o diodo do circuito do conversor Bach. Por último, com relação agora à chave, com relação à tensão, nós temos que o valor médio da tensão na chave SB é dado por V1 vezes 1 menos D, que vai ser igual a 12 vezes 1 menos 0,4167, que vai definir um valor aqui de 7 volts de tensão média na chave. O valor de pico na chave é o próprio valor do V1, que vale 12 volts, e o valor RMS da tensão na chave vai ser igual a V1 vezes a raiz de 1 menos D, que vai ser igual então a 12 vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,4167, nos fornecendo um valor médio aqui, ou melhor dizendo, um valor eficaz de 9,165 volts. E dessa forma a gente fecha aqui o dimensionamento
de tensão na chave do circuito do conversor Bach. E para a corrente, nós temos aqui que o ISB médio vai ser igual à corrente média no indutor multiplicado por D, que é igual a 2 vezes 0,4167, que vai dar uma corrente aqui de 0,833 amperes. O valor de pico da corrente na chave vai ser igual ao próprio ILB máximo, que é igual a 2,4 ampere, e o valor RMS da corrente na chave, que vai ser dado pela raiz quadrada de ILB ao quadrado mais delta ILB ao quadrado dividido por 12, tudo isso multiplicado por D. Então nós teremos aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado dividido por 12 multiplicado por 0,4167. Vai nos fornecer então um valor eficaz aqui de 1,3 ampere na chave. Dessa forma a gente fecha aqui então o dimensionamento da parte de corrente na chave do circuito do conversor Bach, e assim nós fechamos então o exercício. Então é isso, pessoal. Finalizamos a segunda aula da nossa disciplina de eletrônica de potência 2. Na próxima aula, trataremos sobre a modelagem matemática para levantamento da função de transferência do conversor Bach e abordaremos algumas estratégias para projeto do controlador da malha de tensão deste conversor. Nos vemos lá. Abraço a todos e bons estudos!